Bem, eu estava ali, e aí eu vim falar das ofertas, e voltei para lá, mas no meu coração eu senti algo assim, diferente nessa noite. Na verdade, eu tive que me controlar, porque eu senti uma ansiedade, um desejo, assim, uma excitação para pregar a palavra que eu tenho que pregar hoje. E quando eu estava falando aqui, eu tive que me segurar para não entrar na palavra que eu tinha que pregar, porque eu não sei, irmãos, a maioria aqui eu conheço, a maioria aqui eu sei que vem à igreja e tal, mas eu não sei exatamente com quem Deus quer falar nessa noite de forma específica, e eu sei que essa palavra é algo específico. Sabe, e eu confesso aos irmãos que Deus me deu essa palavra em casa, e até a hora de vir aqui à frente, eu não estava pensando muito nela. Mas a partir do momento que eu vi aqui à frente, começou a subir no meu coração uma ansiedade para pregar essa palavra, algo que eu creio que é de Deus, porque... Amém. Então, se você tem esperado uma palavra de Deus, uma resposta de Deus, fique atento, porque pode ser para você. Pode ser para você nessa noite. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre adoção espiritual. Adoção espiritual. E Deus me fez pensar a respeito de adoção. Adotar alguém é um passo muito sério, né? É uma decisão muito séria. Existem pessoas que já nascem com esse desejo, dizer assim, um dia eu vou adotar alguém, eu vou adotar um filho. Tem outras pessoas que não, que esse desejo brota ao longo da vida. Mas tem gente que desde pequenininho já pensa assim, quando eu crescer eu vou adotar uma criança. E tem gente, na verdade, que pensa assim, eu nunca vou adotar ninguém. Porque adotar é uma responsabilidade. E na verdade o que paira no coração de uma pessoa que não quer adotar é o seguinte: filhos do nosso próprio sangue. Muitas vezes é complicado. E aí você pegar uma criança que tem uma outra história, uma outra origem que você não sabe, isso se torna muito mais complicado. Pois bem, quando nós falamos de adoção, nós também temos que pensar no outro lado. Tem aquele que adota e tem aquele que é adotado. A preocupação daquele que adota é, na verdade, com a reação daquele que vai ser adotado. Será que essa pessoa vai reagir bem? Eu, por exemplo, tenho uma prima adotada e que, anos atrás, décadas atrás, era comum as pessoas adotarem e não contarem para o adotado que ele era adotado. Isso é muito complicado, porque quando nós fazemos parte, somos sangue do sangue, muitas vezes na família nós nos sentimos deslocados, mesmo sendo sangue. Então imagine uma pessoa que não é sangue e vai sentir isso, e vai achar que isso é algo porque ele não é da família, por isso que ele é tratado dessa forma. Mas se ele não sabe disso antes, na idade adulta ele vem saber disso. Aí ele vai falar, foi por isso que eles me trataram assim a vida inteira. Foi por isso que aconteceu isso, isso e isso. E aí há a revolta. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque quando nós falamos de adoção espiritual, nós pensamos naquele que adota e naquele que é adotado. Se Deus tivesse o pensamento que muitos de nós têm com respeito à adoção, Ele nunca nos adotaria. Se aqui fosse um orfanato, e Deus chegasse para ver o nosso comportamento, porque isso pesa na adoção.
para ver o nosso carisma, a nossa simpatia, para ver o quanto nós somos bonitinhos, cuti-cuti, coisinha fofa. Será que Deus ia olhar para nós e falar assim, eu vou adotar esses aí? Qual seria o pensamento de Deus? Pois bem, se há adoção espiritual, há também orfandade espiritual. Se há quem adote espiritualmente, há aqueles que precisam ser adotados espiritualmente. Falando de adoção de forma humana, ser órfão gera uma série de sentimentos e de reações nas pessoas. Um sentimento de rejeição, é claro, é óbvio. Um sentimento de abandono, logicamente. Essa semana eu via um vídeo de uma criança que foi resgatada, que estava dentro de um saco de lixo num rio. Uma criança recém-nascida e que foi resgatada. E eu fico pensando, essa criança quando crescer, e se ela souber dessa história, fala assim, minha mãe me colocou num saco e me jogou no rio. Qual o sentimento que vai pairar no coração dessa criança? Sabe, quando Deus se propõe a nos adotar espiritualmente, Ele sabe que por causa do pecado, o abandono do pecado, sentimentos pairam no nosso ser, no nosso coração. E nós temos todo o comportamento de um órfão, espiritualmente. Sabe aquelas angústias intensas, aqueles sintomas intensos que nós sentimos e nós muitas vezes não sabemos explicar? Faz parte da nossa orfandade espiritual. Que somente o amor da adoção do Pai, que a Bíblia diz, Abba, Pai, é capaz de curar. Contra o sentimento de orfandade não há nenhum outro remédio senão amor. Amor. O sentimento de orfandade gera uma série de reações. Quantas vezes nós vemos as crianças rebeldes, as crianças fazendo coisas, você fala, meu Deus, como é que pode fazer isso? Tem que amar aquela criança. Tem que amar aquela criança. Amar aquela criança. Um órfão precisa de alguém que ame muito. Um órfão não pode parar na casa de alguém que goste somente, que tenha afeição somente. Tem que ser alguém que ame muito, porque vai amar além das circunstâncias, vai amar além do comportamento, vai amar além daquilo que ele apresenta por fora, mas vai amar segundo aquilo que ele pode vir a ser. É assim que Deus nos ama. Além daquilo que nós apresentamos por fora, mas quando Deus olha para nós, quando Deus chega no nosso orfanato e olha para nós como órfãos, Ele não vê aquilo que nós estamos apresentando no momento, não, Ele vê aquilo que nós podemos nos tornar. Vamos nos tornar, pela fé. Ele fala, eu vou investir nesse porque ele tem potencial. Nem ele ainda sabe, mas ele tem potencial para ser tudo aquilo que eu quero que ele seja. Glória a Deus. Olha João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é adoção. Deus é o nosso Pai.
Nós não merecíamos. Nós não tínhamos o perfil. Quem já adotou criança e sabe de adoção, sabe muito bem que as crianças, que os bebês, que as crianças brancas e as crianças de olho claro são as preferidas. As crianças negras, as crianças maiores, são as menos escolhidas. Isso já mostra alguma coisa para nós. Que no coração daquele que adota, a pessoa busca por um perfil. Há uma acepção das crianças. Há uma escolha, uma preferência. Esse é o nosso amor imperfeito. Mas eu louvo a Deus porque Deus não tem esse amor imperfeito. Deus, quando nos adota, não olha a cor da nossa pele, não olha o quanto nós somos crescidos ou o quanto nós somos estragados. Deus não olha nada disso. Deus não olha o quanto trabalho nós vamos dar. Deus verdadeiramente olha aquilo que nós podemos ser. Que maravilha de Deus. Que maravilha. Eu não sei como é que você saiu de casa hoje, talvez você tenha saído de casa destruído. Talvez você tenha sido abandonado por alguém, talvez você esteja vivendo uma situação que seja assim, terrível. Mas chegar aqui nesse lugar e ouvir que Deus não olha para as suas mazelas, para as suas incapacidades, para as suas rebeldias, para aquilo que você... Não, Ele te escolheu, Ele te chamou, porque Ele olha aquilo que você pode vir a ser. Talvez na sua família, aonde você viva, ninguém acredite em você. Julgue você um caso perdido. Dizendo, olha, esse aí não tem jeito não, esse aí, fulano é assim mesmo. Esquenta com ele não. Mas Deus diz diferente, porque Ele vê diferente. Ele não olha, não vê como o homem vê. Romanos 8,14 fala sobre os filhos de Deus que são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus, 8,14, Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando nós somos adotados espiritualmente por Deus, Deus nos dá a condição de filho totalmente. Então Deus pega do seu Espírito, que é algo o que Ele tem de mais excelente, e coloca em nós. Se você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo. Todas as coisas que são pertencentes a Cristo pertencem a você também. Deus pega do Espírito dele, Ele não dá por medida não. Você tem acesso, a Bíblia fala que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ou seja, Deus não economiza para nós. Deus não economiza aquilo que Ele quer investir em nós, Ele investe por completo. Porque nós somos filhos. Você parou para pensar? A Bíblia diz assim que é o Espírito de Deus que conhece as profundezas de Deus. Ou seja, aquilo que Deus tem de mais profundo, aquilo que Deus tem de mais precioso, que é as revelações das revelações, ou aquilo que os cientistas buscam com afinco, buscam desesperadamente, está disponível para nós através do Espírito de Deus. É chocante muitas vezes para a ciência constatar que coisas que homens que muitas vezes não tinham a tecnologia que nós temos hoje, não tinham o conhecimento que nós temos hoje, falavam de coisas que a ciência só é capaz de provar hoje. Mas há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, eles já diziam isso.
E aí eu fico perguntando, mas como é que é isso? Como é que é possível um negócio desse? Aí tem aqueles que falam assim, não, porque eram os alienígenas. Os alienígenas contavam para eles. Não, era o Espírito de Deus que revelava, que trazia a revelação, era o Espírito de Deus que contava, era o Espírito de Deus que instruía. Quantas vezes nós olhamos nas leis, lá em Levíticos, nós vemos leis de alimentação, que hoje a ciência comprova por que aquela alimentação. E que no passado eles não tinham como saber disso, mas Deus revelava e falava assim, isso aqui vocês não vão comer. Isso aqui vocês vão comer dessa forma. Isso aqui vocês vão fazer assim. E as pessoas hoje estão descobrindo essas coisas, falando assim, puxa, como é que pode isso? Quem foi que revelou isso? Foi o Espírito Santo de Deus. Coisas mais profundas, que o homem moderno está descobrindo agora, e que Deus já revelou há muito tempo. Tudo isso está disponível para nós, através do Espírito Santo. Porque nós recebemos, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2,15. Diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Glória a Deus. A gente vive num mundo onde as pessoas buscam ser celebridades. Aí tem as estrelas do futebol, tem as estrelas da música, tem as estrelas da televisão, da dramaturgia, as estrelas do cinema. E essa fama que eles buscam é uma fama transitória, é uma fama que passa. Outro dia nós víamos uma reportagem de uma atriz que fez muito sucesso em épocas passadas e que agora está esquecida, quase ninguém lembra. Perguntava às pessoas na rua, as pessoas diziam, eu conheço, qual o nome dela? E eu não lembro. Conhece? Eu conheço, qual é o nome dela? E eu não lembro. Essa é a fama do mundo, mas olha só que coisa tremenda. A Bíblia diz que nós, como filhos de Deus, nós somos como astros no mundo. Não astros do rock, não astros do cinema, não astros da música, mas astros que são iluminados pela verdadeira luz. A luz que tem poder de iluminar a alma do homem. A luz que tem o poder de espantar as trevas. A luz que tem o poder de trazer libertação aonde chega. Sabe, e aonde você chega, você brilha, querido. Você brilha. Mas isso não é para sua vaidade não, sabe por quê? Porque o brilho não é seu. O brilho é de Jesus em você. E como um astro, você brilha. E sabe, esse brilho incomoda. Incomoda Satanás. E você brilha, e Deus quer fazer essa luz brilhar cada vez mais. Quanto mais nós entendemos a paternidade de Deus, o quanto Deus é nosso Pai, mais nós vamos brilhar na luz dEle. Quanto mais Deus nos coloca nesse mundo como referencial, numa geração corrompida. Nós vivemos num país hoje, cada vez nós olhamos com preocupação, as pessoas estão olhando com preocupação o próximo dia 15, tem gente anunciando até guerra no próximo dia 15, e nós não sabemos na verdade o que vai acontecer, mas a verdade é que Deus tem nos colocado nessa geração como um referencial da própria glória dEle. Sentiu a responsabilidade? Por que o testemunho é tão importante? Por que se manter fiel à palavra é tão importante? Porque você é um representante, é referencial do próprio Deus.
Através de você, as pessoas vão conhecer quem é Deus. Eu me lembro uma vez que meu pai andava muito de bicicleta. E ele tinha uma bicicleta que roubaram no final de uma novela que se chamava Final Feliz. E o final dele não foi muito feliz porque roubaram a bicicleta dele. Mas aí as minhas irmãs que trabalhavam se juntaram e compraram uma outra bicicleta para ele. Isso foi no ano de 1983. Como é que eu sei disso? Porque a bicicleta vinha escrito 1983, então eu me lembro muito bem disso. Mas um dia, eu peguei a bicicleta do meu pai para ir comprar alguma coisa na rua, e eu cheguei num lugar, e um moço chegou para mim e falou assim: essa bicicleta é do seu Teixeira. Eu falei: eu sou filho dele. Ele: olha só, eu posso usar porque eu sou filho dele. Eu estou usando de maneira legítima, eu sou filho dele. Eu não roubei a bicicleta. É a bicicleta do meu pai. Nós representamos o nosso pai também. Nós não podemos de maneira nenhuma usar aquilo que é de Deus de forma ilegítima. As pessoas precisam reconhecer que quando nós usamos o nome de Deus, nós estamos usando de uma forma legal, legítima, porque estamos usando o nome do nosso Pai. Não estamos falando de alguém que nós não conhecemos, de alguém que nós roubamos a identidade para chegar lá e falar. Não, estamos falando do nosso Pai. Glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa. A melhor coisa, irmãos, é não se sentir penetra. A melhor coisa é se sentir parte. A melhor coisa é você dizer: olha, eu estou aqui não como um impostor, mas eu estou aqui como alguém verdadeiro, trazendo algo verdadeiro, algo real, algo que eu experimento na minha vida. Não estou falando de uma coisa que eu ouvi alguém dizer. Lembra daqueles filhos dos sacerdotes que pensaram que poderiam expulsar um demônio em nome de Jesus, a quem Paulo pregava? Há um problema muito grande, irmãos, de se fazer as coisas em nome de coisas que nós não sabemos nem conhecemos. Aqueles filhos do sacerdote eram 5 homens. Eles foram expulsar um demônio, e quando eles foram expulsar o demônio, falaram assim: olha, Satanás, nós te expulsamos, nós te mandamos embora em nome de Jesus, a quem Paulo prega. A resposta do diabo foi a seguinte: vem cá, eu sei quem é Jesus, eu também conheço Paulo, mas quem são vocês? Ou seja, que autoridade vocês têm para chegar diante de mim e falar de alguém que vocês nem conhecem? Na verdade, vocês estão aqui como órfãos. Ele não é o pai de vocês. E diz que eles tiveram que fugir ali, eles apanharam muito, porque eles não tinham autoridade para resistir diante do diabo. E isso me faz lembrar de uma outra história, de alguns seminaristas. Eu não vou dizer de onde, mas esses seminaristas tinham que fazer um trabalho sobre religiões. E aí eles foram a um centro espírita, um centro de macumba, né? Para fazer uma entrevista sobre religiões. E eles chegaram lá e tinha uma senhora incorporada lá com um espírito. E eles chegaram: com licença, nós somos pastores e nós estamos aqui para fazer um trabalho de pesquisa. E aí o espírito que estava incorporado naquela mulher falou assim para eles: vocês são pastores? Como é que vocês são pastores? Vocês não têm ovelha? Pastor tem ovelha. Vocês não podem dizer que vocês são pastores, vocês não têm ovelha. Irmãos, quando nós usamos alguma coisa de forma ilegítima, nós sofremos o dano. Satanás ri da nossa cara. Agora, quando nós abraçamos essa paternidade de Deus, dizendo: olha, verdadeiramente, Senhor, eu quero andar como um filho seu, eu quero andar como o seu filho, eu quero ter essa identidade,
Eu não vou mais me comportar como alguém que é órfão neste mundo. Não, mesmo que Satanás tente impor esse sentimento a mim, essas coisas, não, eu reconheço que o sangue de Jesus me lavou e me comprou, e eu quero viver de acordo com isso. Eu não aceito viver de forma diferente, eu quero viver de acordo com isso, não importa as circunstâncias, não importam. A autoridade do Pai também vem sobre nós. A autoridade do Pai vem sobre nós. E por último, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Primeira carta de João 3:1, diz assim: vede, quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Você sabe qual é a complicação de ser chamado filho de Deus? Quando Jesus disse para os judeus que ele era filho de Deus, os judeus se encheram de ira. Por quê? Porque com isso ele estava declarando que ele era da mesma origem de Deus. Porque filho de Deus é Deus. E aí isso para os judeus era uma blasfêmia terrível, você está se igualando a Deus. Você está se igualando a Deus. Então, quando nós falamos que somos filhos de Deus, é isso também. Nós estamos dizendo que nós temos a mesma origem. Mas como, pastor? Nós somos homens. Mas nós somos homens. Essa carne aqui, ela é humana, mas o Espírito que recebeu vida em Jesus é divino. Lembra? O Espírito volta a Deus. Lembra quem soprou o Espírito na narina de Adão? Deus tirou do seu próprio espírito para criar o espírito humano, ou seja, o que nós temos não é algo humano, não, é algo divino. E quando nós declaramos que somos filhos de Deus, somos por quê? Porque o sangue de Jesus, quando nos lavou, nos vivificou e nos deu essa condição. É por isso que nós não podemos aceitar de forma nenhuma, quando dizem que você não é nada, você é qualquer coisa. Não, eu sou sim muita coisa, Deus me fez muita coisa. Deus me deu uma vida nova, Deus me deu algo tão profundo, tão maravilhoso, que não pertence a esse mundo. Nós não somos desse mundo. Então, na carta de João, João diz, olha só como Deus é tão maravilhoso, o amor dele como é tão grande, ele nos concedeu que fôssemos chamados seus filhos. Mas não só isso não, ele não só nos concedeu não, de fato nós somos mesmo filhos dele. Nós somos mesmo, somos filhos de fato. Queridos, se você nesse dia tem se sentido abandonado e deixado, saiba que o Senhor nunca vai te abandonar nem te deixar. Ele nunca vai desistir de você. Nunca. O que Ele fez, o preço que Ele pagou, o investimento dEle na sua vida, para tornar você filho dEle, é real, e Ele tem feito e investido e acreditado nisso todos os dias. Mesmo quando você deixa de acreditar, Deus continua acreditando. Mesmo quando você pensa em desistir, Deus não pensa em desistir de você nunca. Eu queria, nesses minutos que restam, queria fazer um convite. Talvez você tenha vindo aqui e talvez você nunca tenha entregado a vida a Jesus. Essa vai ser a sua oportunidade, a sua primeira oportunidade de fazer isso. Eu quero hoje entregar minha vida a Jesus. Mas talvez você já tenha entregado a sua vida a Jesus e, por alguma razão,
que não importa muito, você se afastou do Senhor. E Deus está te falando nessa noite, olha, eu sou o teu pai. Não ande nesse mundo como um órfão, porque eu já te adotei. Olha só que coisa tremenda. No orfanato, há vários órfãos, mas quando uma criança é tirada do orfanato e é levada para uma família, ela deixa de ser órfã e passa a ser filho. Há uma mudança. E é isso que Deus faz conosco. Quando nós estamos no pecado, nós estamos como órfãos. Mas quando Ele nos tira do pecado, nos lava, nos limpa, muda o nosso nome. Era Nilson órfão, agora é Nilson filho. É assim que funciona. Então eu quero te fazer o convite para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, peço à igreja que se coloque de pé. Nós vamos orar por esse momento, porque há pessoas aqui que precisam ser libertas desse sentimento de orfandade, sentimento, essa angústia, porque o amor de Deus pode curar, mas só Ele pode fazer isso. Então eu quero te convidar, querido, se você ainda não teve a oportunidade de se entregar ao Senhor e deseja fazer isso hoje, eu quero te convidar a vir aqui à frente. E se você já fez isso algum dia, mas por alguma razão você se afastou, hoje é o dia de você voltar. É o dia de você se entregar ao Senhor e dizer: Senhor, Tu és o meu Pai. Eu reconheço o Senhor como meu Pai. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui em cima. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode sair do seu lugar e pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Aleluia. Se você de repente se sente envergonhado por alguma razão de vir aqui, peça a pessoa que está do seu lado para vir com você, mas não deixe de vir não, porque Deus tem algo para você nessa noite, algo especial. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Há lugar para você ainda aqui no altar de Deus. Sai do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Te damos glória, Senhor. Te damos glória a Teu nome, Jesus. Louvado seja Teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Teu nome. Oh, Jesus. Glória a Deus. O
Te exaltamos, Deus. Mas eu quero fazer ainda o convite. Há lugar para você ainda aqui no altar de Deus. Olha, se você tem sentido no coração o desejo de entregar a sua vida ao Senhor, esse é o momento. Deixa para depois não. Deixa para amanhã não. Faça isso agora. Deus tem algo especial para você nessa noite. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar, mas quero muito que você esteja aqui. Quero orar, mas quero muito que você receba de Deus aquilo que Ele tem para você nessa noite. Oh Deus, aleluia. Deus quer mostrar algo mais profundo para você. Quer te levar num nível mais profundo. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Incondicional, revelado foi na cruz o amor, meu Senhor. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, meu Pai, muito obrigado por essas vidas que estão aqui diante do teu altar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque o Senhor nos chama de filhos. Muito obrigado, Senhor, porque o teu amor cura todas as coisas. Que nessa noite cada um dos teus filhos se sintam abraçados por Ti, aconchegados pelo teu amor, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar, livrar, ó Pai, abençoá-los, ó Deus, de maneira tremenda e maravilhosa. É a nossa oração, meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém.